Boa noite, pessoal. Aqui é Renato Lemos. Nós estamos começando hoje mais uma live. Hoje nós temos duas grandes convidadas. Uma é a Gabriela Gaia, psiquiatra. Também Gabriela Cristina, né, Gabriela? É. Que é psiquiatra, também atende como psiquiatra, é médica, também atende na UPA. Futuramente mamãe, está gestante. Também. E a outra é nossa colega, que a gente está conhecendo agora, que é a Andréa Araújo, é psicóloga, que tem especialidades com pacientes com deficiência. E a gente vai começar daqui a pouco essa live. Aqui a gente tem o Ale, só vou mostrar o Ale para vocês verem, que ele está ali para dar as informações para a gente. Deixa eu ver se o Ale vai entrar. Ah, o Ale está ali. Aí, Ale. Então, Ale, eu pedi para você, quando alcançar um certo número aí de audiência, aí a gente já começa a disparar o tema, tá? Para a gente conversar um pouquinho sobre o tema que é quarentena. Opa, pessoal ali, deixa eu. Como é que eu faço aqui para tirar você ali? Nem eu sei. Acho que é aqui. Na Covid-19. Aí, agora tirei o ali. Daqui a pouquinho ele vai dar um feedback para a gente para ver como é que está a questão da audiência. As meninas hoje, dessa vez, tiveram um pouco mais de facilidade, pela minha experiência, de entrar. Apesar da Andréa ter alguns percalços, sim. Mas, Andréa, eu te digo que nessas, acho que eu fiz 3 ou 4 lives, essa quarta ou quinta, alguma coisa assim, toda live, um não participa, um sai e não volta mais, mas com você, espero que a gente consiga... Acontece. E até o final. A própria Gabi, né, Gabi? Teve uma live do Dia dos Trabalhadores que a gente fez, aí ela estava... Ela não conseguiu participar. Eu falei, Gabi, fica tranquila, porque a gente vai trazer você de novo para outra live. Deu microfonia aqui, porque eu tentei observar aqui pelo Face, eu consegui pôr o Face aqui no celular, a gente está agora nesse momento com 7 pessoas acompanhando. Quem estiver acompanhando aí, professor Davidson, entre outros camaradas, pode estar interagindo com a gente, que daqui a uns 5 minutinhos a gente já vai iniciar realmente as atividades, as meninas vão se apresentar, vão apresentar um pouquinho do trabalho que elas têm feito, da histórico delas, né? E além também de trazer a discussão sobre a saúde mental na quarentena, que é um dos assuntos centrais que a gente vai estar discutindo no dia de hoje, que tanto tem a ver com a conjuntura atual no Brasil, e não só no Brasil, aqui em todo o mundo, né? Mas já visto que essa crise ela tem afetado muitas pessoas. Como é que vocês estão lidando com isso aí, meninas, com a quarentena? E agora do ponto de vista mais pessoal aí. Acho que a gente tem mudado mesmo, né, nossa rotina, né, não tem como falar, né, que não tem afetado, né, as notícias, a gente tem ouvido dos pacientes, né, então isso causa muita ansiedade mesmo, né, e a gente fica nessa expectativa, até quando, o que a gente vai ter que passar ainda, né, medo de sermos atingidos, algum familiar, então é uma coisa muito real, né. E, enfim, uma situação nova que estamos aí tentando decifrar, né, para ver como que a gente vai resolver tudo isso. Eu acho que apesar de ser muito real, nós não imaginávamos que isso fosse acontecer e que fosse algo tão grande, né? Porque na verdade é algo muito grande. Eu me lembro que no início eu ouvi algumas mensagens na televisão, alguns comentários, e eu falava, nossa, é verdade, está acontecendo. E agora está cada vez mais próximo, né? Eu tenho vivenciado a experiência de ter pais de pacientes que deram positivo aí para a Covid. Então, parece que está cada vez mais próximo, né? Pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós convivíamos, né, com uma frequência importante, estão sendo diagnosticadas com o Covid-19. E nós não sabemos realmente como é que as coisas vão proceder, né? Nós estamos vivendo um momento de insegurança bem importante, né? Isso desencadeia aí uma série
de dificuldades, né? O Ale tinha saído aqui, ele voltou. Aí, Ale, pode falar qualquer coisa aqui que eu estou ouvindo, tá? Meninas, acho que passou alguns minutinhos, a gente espera um pouquinho. Então, acho que a gente vai só trazendo um pouquinho de contextualização, com que todo dia, a partir das 17 horas, o Ministério ele atualiza os números dos dados dos pacientes confirmados, dos pacientes mortos, e também de números bons, dos pacientes que se recuperaram, né? A gente tem um número atual de mais de 198 mil confirmados, é um número altíssimo, que expressa aí, coloca o Brasil, acho que entre os sete maiores, né? De mortes, a gente já, até ontem, a gente estava com 13.100, 13.300, agora a gente está com 13.618, e temos mais de 78 mil casos de recuperados. Isso é bom, né? A gente tem que ver também o lado bom, que a grande maioria das pessoas acabam se recuperando. Já vista essa conjuntura do Brasil, a gente tem falado em todas as lives do contexto e da política que tem sido feita no Brasil, que é uma política desorganizada, porque não existe uma sintonia entre as esferas federal, estadual e municipal. Existe uma expansão muito grande com uma falta de planejamento. Então, é uma expansão que cresce rápido, as pessoas que estão contaminadas estão se infectando e muitos estão morrendo, já está começando a lotar vários serviços de saúde de vários municípios, Fortaleza, Manaus, a própria São Paulo já está alcançando um pico muito alto, e depois que alcança um certo pico, não é só o problema o coronavírus, qualquer pessoa que precise de um leito de UTI, ou de um leito mesmo hospitalar, pode acabar vindo a falecer por falta de acesso a esse leito, porque a ideia que o Ministério da Saúde, que os epidemiologistas têm, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde nem tanto, porque parece que o Bolsonaro modificou justamente para ele poder alinhar a ideia dele, que é uma ideia que é apenas uma gripezinha, que o mercado não pode parar, e que as vidas das pessoas que estão em grupo de risco não são tão importantes quanto a vida das outras pessoas. A Andréa saiu, mas, Andréa, se você saiu da nossa vista aqui, você tem que tentar voltar aí, Andréa, não sei o que está vendo. A gente não tem esse alinhamento. Então, a ideia que a Organização Mundial de Saúde tem é que as pessoas, assim, a gente vai ter um número altíssimo, né, Gabriela, de pessoas que vão acabar se contaminando. A ideia Na verdade, aos poucos e não todos de uma vez. A Andréa já voltou, já vou acionar ela aqui. Pronto. Sim, uma coisa importante, né, igual você estava dizendo, é que a gente também não tem ali, né, uma testagem tão ampla, né, eles até tentam fazer isso, então, de fato, a gente não pode falar realmente sobre a taxa de letalidade. É claro, cada realmente indivíduo, né, quando a gente fala realmente de estar na sua casa, de ser algum ente querido, é muito importante, com certeza, mas quando a gente vai ver realmente um grupo, né, ampliar isso, né, e isso dá muito medo, quando a gente vê que a taxa de mortes está muito grande, de contaminados baixo, né, perante aos óbitos. Então, precisa realmente ainda ver, né, julgar um pouco melhor isso, porque ainda não estão sendo bem notificados, né, então a gente tem uma subnotificação importante no Brasil. E agora, sem mais delongas, vou pedir para as meninas se apresentarem. Então, como a Gabi já falou um pouquinho, vou pedir para a Andréa falar um pouquinho dela, do trabalho dela. Falar aí um pouquinho para a gente, Andréa, você que é psicóloga, que trabalha no método, né, no CAEM também, tem uma experiência vasta aí com o pessoal de deficiente. Sou Andréia, sou psicóloga, né? Eu trabalho há muitos anos na área. Na verdade, eu tenho uma irmã com deficiência, então tudo começou aí. Eu sou psicóloga comportamental e eu acredito que as experiências elas têm uma influência bem importante na nossa vida. Então, a minha irmã ela tem uma deficiência adquirida por causa de um tumor no cérebro. Que ela teve aos 4 anos de idade, então ela tem uma cegueira e uma deficiência intelectual. E desde muito cedo eu acompanhei meus pais, né, nos tratamentos médicos.
e acabei me enveredando aí na área. Então, eu fiz magistério inicialmente, o antigo magistério, e fui, aos 18 anos, trabalhar como professora de pessoas com deficiência, na ATICE, que existe, até hoje, é uma escola de educação especial, e nesse período eu já entrei na faculdade de psicologia, fiz os 5 anos de psicologia, depois eu fiz especialização em deficiência intelectual e deficiência auditiva, eu atendo pacientes surdos também com o uso de Libras, e fiz a análise aplicada do comportamento, e desde então, isso tem mais de 20 anos, tenho trabalhado aí com pessoas com dificuldades específicas. Então, eu atendo pacientes de escola de educação especial, atendo pacientes que estão em processo de inclusão, e patologias aí diferenciadas. Então, eu atendo os transtornos de déficit de atenção e concentração, hiperatividade, opositor desafiante, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, síndromes, né, diferentes, surdos com uso de Libras, e aí múltiplas patologias também, porque eu atendo surdos que têm quadros de esquizofrenia, e outros quadros também que são múltiplas patologias, paralisia cerebral. Então, eu fui realmente me especializando na área. Gosto muito do que faço, eu acho que é um trabalho que precisa ser mais divulgado, né? Eu acho que mais pessoas poderiam aí ter um olhar diferenciado a essas dificuldades específicas. Sinto que falta muitas oportunidades a eles, né? Atuo na Método, tenho consultório particular também, e eu percebo que nós não temos ainda um número de profissionais para atuarem. E quando a gente fala em inclusão, nós temos muitas dificuldades, né, dentro desse processo. Agora, junto com 2 outras colegas, nós estamos criando a equipe integração, né, que é para realizar atividades culturais, né, sociais, esportivas, com essas pessoas com dificuldades específicas, porque às vezes, ou na maioria das vezes, fica muito difícil para os pais, né, estar introduzindo, né, esses pacientes, essas pessoas dentro do ambiente social. Nós ainda não temos uma sociedade preparada, né, para recebê-los. Fala-se muito de inclusão, teoricamente. Na prática, acho que funciona um pouco diferente. Muito bem, Andréia. Vou passar para a Gabi, mas depois a gente volta para fazer mais perguntas. O pessoal que está participando aí, que está assistindo, pode estar trazendo perguntas também de casa, que a gente vai compartilhar aqui com as meninas. Então, vou passar agora para a colega Gabriela. Pode falar um pouquinho, Gabriela, de você que é médica, gestante, psiquiatra, diretora do sindicato, sindicalista de luta. Fala um pouquinho para a gente também. Então, boa noite, pessoal, né? Já estava conversando aqui com o Renato, mas vou me apresentar. Eu sou a Gabriela, eu sou médica psiquiatra, tenho especialização na infância e adolescência, mas hoje atendo psiquiatria no geral, né? Também dependência, idosos, adultos no geral. Trabalho com essas crianças no consultório particular, algumas comunidades terapêuticas também. Também faço um trabalho, né? Eu trabalho ainda como clínica médica na UPA. Estou atualmente afastada, né? Por considerarem, né, a gestante como grupo de risco. Então, algumas informações dessa parte clínica, como tá, mas realmente não estou agora atuando na linha de frente, né? E também faço parte do Sindmed, então, do sindicato aqui do ABC, para realmente contribuir, né, na nossa causa, que é tão importante, né, a gente tentar realmente buscar ali, né, as nossas lutas, enfim, um ajuste disso. Então, a gente tem visto isso, né, no geral, e vamos tentar compartilhar essa noite com vocês, as dúvidas que surgirem, pode ir mandando aqui, né, para a gente tentar elucidar o melhor para vocês. A gente tem visto que esse tema da saúde mental, Andréia, é um tema que tem preocupado muito, que tem afligido muito a população. A gente tem, como a gente estava falando no começo,
uma falta de sintonia entre o que fala o governo federal e o que fala o governador, falam duas coisas diferentes, né? E a gente tem uma população que grande parte dela é uma população que vive no subemprego, então temos mais de 40 milhões de brasileiros subempregados, né? A gente tem um quadro de violência doméstica altíssimo e que vem aumentando com esse contexto da pandemia, a violência que geralmente... A Andréa saiu, mas geralmente ela continua ouvindo, mas de qualquer forma a gente vai continuar falando, depois eu faço mais uma síntese. Geralmente é o companheiro, é o parceiro, o marido, o ex-marido que comete essa violência com essa mulher, geralmente essa mulher é negra, periférica, mãe de família. A gente tem também um aumento no desemprego nos últimos meses, então a gente já está alcançando aí 100 milhões de pessoas desempregadas. Então, assim, muitas pessoas colocam, você precisa fazer quarentena, você precisa estar aí com a sua máscara, com álcool gel, e uma parte da parcela da população, uma parcela da população vai conseguir fazer isso, fazer o home office, então eu mesmo tenho feito várias atividades home office, como dar aula, por exemplo, ou mesmo fazer a supervisão do programa Mais Médicos, mas tem uma parcela da população que não consegue. Independente de qual é essa parcela da população, porque eu imagino que a própria, do ponto de vista do trabalhador, que precisa pegar um transporte público lotado, né, depois de algumas medidas equivocadas que estão sendo avaliadas, você aumentar o rodízio para a população não conseguir trabalhar com o seu próprio carro, vai ter que usar o transporte público, que já é lotado, você acaba lotando mais ainda o transporte público. Imagina o medo daquele trabalhador que está ali, com várias pessoas do lado dele, às vezes ele está com uma máscara, mas ele sabe que muitas vezes a máscara, ele já está muito tempo com aquela máscara acaba umedecendo, ele às vezes não tem recurso para comprar álcool gel, para repor o álcool gel sempre, não ter contato com as pessoas, então ele acaba, às vezes, ficando com medo, aquele trabalhador de ser contagiado, né? Então também entra dentro da questão da saúde mental, assim como as pessoas que acabam assumindo tarefas extremamente enclausuradas, né, Gabriela, e não podem estar saindo para a rua ou para fazer as coisas, porque tem que fazer o home office, ou porque tem um idoso em casa, uma pessoa que está dentro do grupo de risco, um pai diabético, uma avó hipertensa, com insuficiência cardíaca, com alguma doença imunossupressora, uma neoplasia, um câncer, uma doença mais grave também, e também o contexto de pessoas que já têm um comprometimento pessoal, uma carga pessoal, que já faz um tratamento com um ansiolítico para controlar o humor, né, para controlar alguns transtornos psiquiátricos, e tem todo esse impacto. Como é que você vê essa situação atual, então, Gabriela? Já que a Andréa caiu aqui da nossa linha, não sei o que houve, mas depois ela volta. Até ela voltar. Na verdade, assim, você falou várias coisas. Então, vamos só para ajustando e conforme for, a gente vai, né? Primeiro, né? Assim, nenhum país estava preparado para essa pandemia. A Organização Mundial da Saúde, né, desde a última pandemia, né, do H1N1, então, ele tem realmente estudado para realmente prevenir, né, então, vários cientistas têm buscado isso, mas o fato é isso, nenhum país foi adequadamente preparado para viver o que estamos vivendo, né. Em dezembro, a gente olhava realmente ali a China, achando que era um mundo bem distante, um ou outro, né, também não tínhamos muito ali noção do que estava realmente por vir, né, não fomos preparados para isso. E aí os nossos governantes ficam nessa questão mesmo, né, de que o que é certo, o que não é, né, porque de fato eles também não sabem. A gente tem visto como países, né, principalmente da Europa, que foram atingidos antes que nós, só que essa que é a questão, fica muito uma coisa realmente só política, né, então assim, a gente acredita nesse governo, ele faz isso porque ele quer ganhar a eleição, ou ele faz isso porque realmente é bom para a população. Então, essa coisa muito mais enraizada no país, né, que já estava vindo de outros governos, enfim, é isso ou aquilo, é certo, imagina, traz muito mais insegurança, claro, para todos, né, não só quem tem alguma questão psíquica. Então, o que a gente pode ver, assim, então foi tomado ali o que a gente entende hoje como distanciamento físico, isolamento social e quarentena, né, que são os termos que estamos usando todos hoje, né, no Brasil, enfim, né, uma questão realmente mundial.
Esses termos sozinhos, então, eles levam a um estresse muito grande, né? Então, por toda essa mudança e também um atrito familiar ali envolvido, né? Então, esse estresse, então, a convivência diária, né, com a família, e um atrito muito importante. Então, é isso que a gente também tem visto, né? Então, as pessoas estão realmente sofrendo, né? Estão mais irritadas, com insônia, né? Sintomas de ansiedade, de depressão, e ainda, né? Outras coisas nessas populações mais vulneráveis, como você disse, né? As mulheres negras, mais crianças, idosos, pacientes com outros transtornos, né? Pacientes que têm já realmente, né? Como os autistas, doenças neurológicas. Então, assim, tá todo mundo sofrendo de uma forma muito grande, muito importante, né? Nessa época. E sem realmente ali uma previsão disso terminar, né? Do quanto tempo a gente vai passar por isso, o que tá certo, o que não está. Então, gera realmente, né, em todo mundo uma situação muito desconfortável, né? Pedir para a Andréia se posicionar. Então, Andréia, você pegou a pergunta, Andréia? É que você está caindo toda hora, mas você volta, tá? Você vai ficar assim até o final, não vai ter jeito. Não, eu ouvi a pergunta sim, e na verdade o isolamento social, o distanciamento social, ele teve uma modificação da rotina de forma muito brusca, né? E todas as vezes que nós temos mudanças muito bruscas, o nosso corpo e a nossa mente, elas têm uma reação instintiva, né? E aí o medo é uma emoção, né, que se apresenta nesse momento de forma bastante eminente. Por quê? Porque nós não sabemos, como a Gabi disse, o que vai acontecer depois, né? Nós vivenciamos uma situação de insegurança muito importante. E aí essa sensação aí de insegurança, ela gera todo um estresse, toda uma ansiedade. E aí as pessoas que já tinham dificuldades, a tendência a aumentar. Mas as pessoas que não tinham também estão vivenciando uma situação atípica, e aí muitos problemas podem surgir por causa disso. E sim, as relações, a convivência diária, ela é difícil, e aí as pessoas têm que encontrar aí alternativas, manejos, né, para estar lidando com as diferenças, porque nós estamos tendo relatos de muitos problemas familiares, né? Que acabam desencadeando outras questões também. Eu que trabalho com pessoas com dificuldades específicas, transtorno de espectro autista e outras deficiências, os relatos atuais são de que, assim, eles estão no nível de estresse elevadíssimo, com um grau de irritabilidade importante, alguns necessitando de alterações medicamentosas, né, para poder estar lidando melhor com a situação. Tenho muitos relatos de pessoas que não estão dormindo, estão num quadro de insônia, que talvez a Gabi possa até falar melhor a respeito disso, e que não apresentavam anteriormente. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu acho que os responsáveis aí, né, pelos governos, eles precisam dar uma atenção bem importante. Acho que eles precisam combinar, como diriam os meus amigos surdos, tem que combinar. Em algum momento eles têm que se encontrar e eles têm que tomar decisões que auxiliem a população, não manter aí uma guerra, né, de egos, quem é o mais importante, né, quem pode mais. Nesse presente momento, nós não precisamos saber quem pode mais, nós precisamos aí lutar pela vida das pessoas que realmente necessitam, né? E falando dentro disso, acho que essa questão da briga e da falta de alinhamento entre o governo federal e o governo estadual, eu tenho percebido e tem saído várias, a gente acompanha até nos meios de comunicação de massa, até, por exemplo, na Rede Globo, na Folha de São Paulo, e é uma opinião que eu já tinha antes mesmo dessa situação, dentro da questão da saúde mental, o impressionante que dá para perceber é que parece que o nosso presidente da República tem um problema grave de saúde mental.
ele fala coisas, ele faz frases que não tem nenhuma relação, que não levam, ele não consegue liderar o país. Ele teve a oportunidade de unificar o país lá atrás, quando apareceu os sinais que existiria uma grande crise do ponto de vista sanitário. Apesar de a gente já estar vivendo uma crise política, uma crise econômica naquela época, ele poderia ter usado, e olha que eu sou totalmente oposição a ele, eu estou fazendo essa frase aqui de uma forma bem tranquila, essa fala aqui de uma forma tranquila. Poderia ter usado aquele momento, já que ele queria tanto ser o melhor presidente, enfim, ter toda aquela característica do presidente mais honesto, que não faz acordo, que não se junta ao centrão, toma lá da cá. Ele, na verdade, ele se demonstrou totalmente incapaz, inepto, e uma pessoa com problemas graves de saúde mental do ponto de vista das colocações que faz, das atitudes que toma, como é que ele vai participar de atividades onde as pessoas vão ser expostas, como é que ele mobiliza isso. Então, eu acho que essa questão da saúde mental, ela acaba entrando até mesmo nos gestores. Muitas vezes tem gestores aí, a própria questão da cloroquina, né? Assim, nenhuma observação, nenhuma relevância se dá para a questão dos grandes cientistas, das grandes pesquisas, das evidências científicas. Um estudo de uma medicação ou de uma vacina não é assim de uma hora para outra, né? Eu recebi até alguns WhatsApps de alguns amigos, Renato, descobriram a cura, assim que saiu, que começou, descobriram a cura para a Covid, é a cloroquina com azitromicina. Então, aí eu falei, vamos esperar o estudo sério, estudo científico. Então, assim, parece que o presidente recebeu também algum WhatsApp assim, aí falou, então é isso que é a cura, já mandou fabricar um monte de medicamentos, gerando um desperdício e gerando uma insegurança na população, porque se ele fala uma coisa, o governador fala outra, as mídias sociais falam outra, os grandes cientistas falam outro, a gente acaba caindo cada vez mais de uma desesperança, como vocês colocaram, da questão de ver um futuro, uma perspectiva, uma luz no fim desse túnel. Então, assim, a última medida que ele tomou é incrível, assim, eu vou dizer, então, que é serviço essencial cabeleireiro, manicure. Brincadeira. Assim, eu sei que a ideia aqui é valorizar muito mais a questão da rotina, eu só queria trazer esse ponto, para pontuar isso, mas vamos voltar um pouquinho aí para a parte da questão da saúde mental daquelas famílias que realmente estão sofrendo, que estão em casa, e que a Gabriela e a Andrea já trouxeram algumas leituras importantes, né? Então, a questão da convivência, a questão das rotinas, a questão da alteração do sono dessas famílias, dessas pessoas, o fato de estar muito tempo junto, se sentir enclausurado. Qual que é... Eu vi que até a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, ela criou um manual de orientação para a comunidade periférica, para as favelas, e no finalzinho ele traz até algumas recomendações de alguns jogos, algumas interações, até para famílias que têm crianças em casa. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês recomendariam aí para a pessoa que está em casa, que está sofrendo com essa situação atual, para ela passar por essa fase aí da melhor forma possível? Começar, então, agora de novo com a Andréa, porque a Andréa sempre cai. É melhor, antes que a Andréa caia. Não estou conseguindo me manter. Na verdade, assim, é importante nesse momento, né, de incertezas, manter algumas certezas, né? Então, as rotinas nesse momento, elas são extremamente importantes, né? Porque elas nos dão a sensação de previsibilidade, né? De saber o que vai acontecer no momento seguinte. Então, é muito importante manter as rotinas diárias, né? Horários de refeição, horários de sono, né? Caio, continua, pega o gancho, Gabi. Na verdade, assim, eu até que gostaria de fazer assim, né? Das crianças, os pais têm que se dividir aí entre o trabalho que executa em casa e um tempo que precisa dispor para as crianças que têm uma dificuldade maior
de entender toda a situação, porque elas ainda estão em processo de maturação, então são muito impulsivas em algumas situações, já perceberam que... Eu acho que o celular da Andréa está com algum problema. Comportamentos de agitação e de irritabilidade se tornam muito mais presentes. Então, manter as rotinas, encontrar um tempo para estar realizando atividades com os filhos, né? Pensar que de final de semana, se estivéssemos nas rotinas normais, seria um tempo de lazer, de trocas afetivas entre os familiares. Então, é muito importante fazer a manutenção destas ações. O diálogo é extremamente importante. Por quê? Porque nós descobrimos aí um grupo de pessoas que estão preocupadas, que estão dentro do mesmo espaço, que precisam dar conta das atividades, e às vezes as convivências diárias trazem muitos conflitos. Então, é importantíssimo o diálogo, é importantíssima a empatia, se colocar aí no lugar do outro, no sentido de entender que todos nós estamos sofrendo, né, de formas diferentes, porque somos pessoas diferentes, então cada um percebe a seu próprio jeito, mas... Poxa, estava tão boa a fala, acabou caindo de novo, André. Volta aqui com a gente. Então, Vamos lá, Gabi. Então, era só uma reflexão mesmo que eu queria dizer a respeito, né, da sua fala, né, a respeito do nosso presidente. E, assim, não queria realmente fazer um julgamento, né, se ele tem algum ou não alguma psicopatologia, até porque se a gente julgá-lo como um doente mental, né, é até uma forma de isentá-lo de algumas responsabilidades, que eu acredito que não sejam isso. Poderia ser, né, como governos anteriores também poderiam ter feito realmente, seria uma boa oportunidade, mas o que eu vejo muito nele é tentar se isentar, né, hoje eu estava ouvindo uma fala de que, é culpa dos governadores, né, então é meio que se isentar, se realmente o país ali, né, tiver uma catástrofe econômica, tudo, uma recessão, a culpa não é minha, né, a culpa é do colega. Então, o que eu acho que falta nele hoje, que a André estava dizendo no geral da população, é empatia, né, é entender assim, que ele pode falar 70% da população realmente vai ter o Covid, e a gente, né, o Covid não vai morrer, o vírus não vai morrer, a gente vai ter que aprender a conviver com ele, mas realmente ser empático aos familiares de quem estão realmente perdendo pessoas, né, toda essa ansiedade, essa angústia das pessoas que estão, né, ninguém sabe o que é certo e o que é errado, nenhum governo sabe disso, né, só que, às vezes, igual o Trump, que ele gosta tanto de referenciar, né, entendeu ali que era o momento de se isolar e de fazer realmente o que poderia ser certo, né, que é evitar realmente mortes. E talvez ele não esteja ali na linha de frente, né, então, assim, eu entendo que, principalmente quem está na linha de frente, os profissionais de saúde, são as pessoas que estão realmente muito preocupadas, né, saem de suas casas todos os dias e não sabem como que vai acontecer, né, não sabe como que vai terminar o seu dia, não sabe se vão adquirir, pegar a doença, se vão sobreviver àquilo, se vão precisar de equipamento. Então, eu acho que o que falta dele agora, o que ele poderia realmente organizar as pessoas é isso, é empatia, né? Olha, não sei de tudo, né? Vamos tentar fazer o que a gente pode fazer nesse cenário, vamos reunir as pessoas, enfim, e ajudá-la, né? Dar um suporte. Eu acho que isso poderia diminuir muito realmente o conflito das pessoas, né? O que elas estão sofrendo. Porque a ansiedade, a dúvida do que vai acontecer é inerente a qualquer pessoa. Mas se a gente vê ainda que a nossa questão econômica, política, né, realmente está desgovernada, né, pelo dito ou não dito, quem é certo ou quem não é, como que fica? As pessoas ficam muito mais inseguras, principalmente as pessoas mais vulneráveis, né? As pessoas que não têm emprego, as pessoas que estão precisando desse auxílio emergencial. Então, precisa também, até para ajudá-las na questão da saúde mental, precisam ter esse acolhimento, né, da parte política, né, da parte de quem nos governa. Então, para realmente ficar bem. Muito bem. Agora estava gostando muito. Muito bem, Gabi. Vou pegar a fala aqui. Eu estava até quando caiu, André. Falei, pô, estava gostando, você estava numa linha aí que eu estava aprendendo bastante. Mas volta lá, André, também, e a gente volta depois com a Gabi. Eu queria até fazer um acréscimo da fala da Gabi, né, sem querer entrar neste campo político, mas já entrando também, porque essa questão da empatia é importante, e eu também percebo
os nossos governantes como modelos, né? E aí eu vou usar um exemplo bem simples. Uma mãe relatou para mim que o filho, por conta do isolamento, não está saindo de casa. E aí ele virou um belo dia e falou assim que estava errado, porque o pai dele saía todo dia de casa. Então, por que que ele não podia sair de casa também, né? O pai nesse momento é modelo, é óbvio que esse pai precisava sair para trabalhar porque é um serviço essencial, mas eu queria fazer um comparativo. De certa forma, o nosso presidente é um modelo, né? E quando ele sai para andar de jet ski, quando ele sai sem máscara, quando ele está dizendo para algumas pessoas que não têm o conhecimento da necessidade que elas podem fazer isso, porque se ele pode, por que que eu não posso fazer, né? Então nós temos que tomar também muito cuidado com o tipo de modelo que nós somos para o outro, né? Ele é uma referência, ele é o representante do nosso país, né? Muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos o seguem, né? E simpatizam aí com a causa dele. Então ele tem que ser modelo e ele tem que ser empático frente a tudo isso que está acontecendo. Mas voltando lá... Mas ele não tem sido, né? Não é o que estamos observando, né, André? Infelizmente não. É muito triste no momento em que nós temos tantas dificuldades, as pessoas não pararem para pensar sobre tudo isso, né? Acaba agindo de uma forma muito impulsiva, faz primeiro e pensa depois. E na verdade nós precisamos pensar primeiro sobre aquilo que nós vamos fazer, né? Porque nós não estamos brincando, não é uma brincadeira. Amanhã o vírus não vai embora, não é porque eu digo assim para ele, olha, dia 31 acabou o prazo, que aí no dia 1º ele vai embora e nos deixa bem. Isso não vai acontecer, né? Nós vamos conviver, como a Gabi disse, com o vírus durante um período longo, muitas pessoas vão ser contaminadas, mas o que nós desejamos nesse momento é que um número mínimo de pessoas seja contaminado. Para quê? Para que a saúde, o sistema de saúde, tenha condições de lidar com tudo isso. Porque eu acho cruel para os médicos trabalharem horas médicos, os extras, né, não enfermeiros, os terem técnicos de descanso. enfermagem, Exatamente. todos Médicos, enfermeiros, eu tenho acesso, eu tenho amigos na área, eu tenho pais de pacientes que exercem a profissão, e às vezes eu ouço da revolta. Eu saio para trabalhar, né, para ajudar as pessoas que estão doentes, e aí na rua da minha casa estão fazendo festas, porque dizem para essas pessoas que elas podem fazer isso, né? Então, é injusto, né? É injusto para quem entrega a vida, muitas vezes, né, para salvar a vida de outros, né? Acho que a gente tem que parar para pensar, e acho que o tema, né, o tópico do momento realmente é empatia. Mas voltando lá às rotinas, então as rotinas elas são muito importantes para a criança. Poxa, caiu de novo. André, caiu, depois você volta falando das rotinas. Eu vou dar então sobre o assunto, né, da rotina que ela está dizendo, né, que, assim, eu também tenho observado muito isso, né, que a gente, enfim, mudou, como se no início as pessoas tivessem todo mundo de férias, dormindo tarde, acordando tarde, e até agora, porque o cronograma, né, do governo, das escolas... Gabi, ela voltou, vamos interromper um pouquinho, que ela não está conseguindo participar muito, vamos lá. Então, as rotinas, elas são bem importantes. Então, é importante esse processo de organização dentro do ambiente familiar, para crianças, adolescentes, adultos, pessoas com dificuldades específicas, né? Para manter a saúde do corpo e da mente, né? Mesmo em casa, tentar fazer aí atividades físicas, né? A gente tem várias opções, né? Não sei se vocês têm feito, Gabi, se você tem feito, se vocês têm aplicado, mas eu tenho até amigos que dão aula de yoga. A minha companheira, ela consegue fazer ginástica em casa através da internet. Hoje até fiz um pouco também. Então tem algumas opções que a gente consegue enganar um pouco, né? Eu atualmente faço parte de um time de futebol de várzea. Eu jogo no Celeste Proletário. A gente joga todos os sábados. Jogava, né?
E aí os amigos do grupo do WhatsApp, nossa, não estou aguentando mais, preciso voltar a jogar e tal. Talvez essas rotinas e essas atividades físicas em casa sejam a melhor solução nesse momento. Sim, e mesmo nós somos seres extremamente sociais, né? Nós não estamos podendo estar de forma presencial junto com muitos familiares, com muitos amigos, mas hoje nós temos o recurso da tecnologia que nos aproxima. Hoje, por exemplo, né, nós temos a oportunidade, por causa da tecnologia, de estarmos debatendo sobre um tema. Isso é bom, isso é um exercício também para a nossa mente, né? É bom estar trocando, ouvindo o outro, falando sobre o assunto, isso nos ajuda, né? Então é extremamente importante ter estas oportunidades. E aí os familiares, os amigos, aproveitarem a tecnologia para conversarem, para colocar o papo em dia. Esta é a forma que nós temos agora, mas nós somos seres extremamente adaptativos. Nós nos adaptamos às adversidades e aí nós temos que aproveitar esses momentos. Então, as trocas sociais, manter essas trocas sociais é importante. Então, atividade física, manter as trocas sociais, as rotinas, né, que nos dão a sensação de previsibilidade, né? Nós temos pessoas que estão num processo de ansiedade bem importante e que às vezes acabam também tendo um processo depressivo ou já tem diagnóstico. Então, é importante, por exemplo, para essas pessoas criarem uma atividade diária, né, que seja prazerosa. Né? Já faz isso no domingo, segunda eu vou fazer isso, terça isso, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Porque isso nos traz a sensação de que tem o depois, né, de que eu posso realizar coisas boas. Então, isso é muito importante. Eu acho que isso é essencial, eu acho que é muito importante essa fala, essa colocação, e ainda que a gente existe uma grande parcela da população que não consegue acessar os meios de comunicação como o nosso, o celular, tá, mas muita gente tem televisão, a própria televisão, os canais aí abertos, têm colocado bastante importância de fazer atividade física em casa, etc., ou talvez um vizinho dar um toque para o outro, de uma certa forma, na questão da solidariedade, que eu queria chegar aí, às vezes a pessoa não pode sair, né, ela precisa renovar alguma receita, ou precisa comprar algumas coisas. Eu queria que a Gabi falasse um pouco se ela tem observado muito isso, como é que está da questão aí do trabalho dela, inclusive do afastamento, da quarentena, como é que ela tem visto tudo isso. Uhum. Isso é bem interessante que você disse, né, da cooperação realmente, né, entre os vizinhos, né, da própria comunidade, né, a gente até acompanhou na TV, né, de cidades na Itália, que as pessoas, músicos, né, cantam, colocam músicas, tentam de alguma forma, né, manter ali conectados, de ajudar, né, assim, estar presente, né, nesse momento, e isso é muito importante, né, isso faz com que a gente se sinta ali acolhido, né, de que estamos, assim, nessa mesma, né, mas eu posso contar com você. No prédio, inclusive, alguns vizinhos até colocaram também, né, no elevador, assim, se identificando, olha, eu sou fulano, eu posso sair, se tiver algum idoso que não pode, né, pode contar comigo. Aqui também, Gabi, colocaram. É bem legal, assim, se aproxima, né, as pessoas, tipo assim, eu tô aqui no meu apartamento fechado, mas eu tenho ali alguém que eu possa contar, né, então vários, né, se voluntarizar para fazer algo para o bem, né? Fazer o bem para o próximo. Simples, olha, eu posso ir no supermercado para você, um outro moço da TI falou, olha, se tiver algum problema, né, em casa. Então, é isso, para nos confortar, né, o que a gente precisa agora nesse momento é de trazer realmente algum tipo, né, de conforto, né, das pessoas estarem, né, mesmo distantes, próximas. E tem muitas pessoas realmente, inclusive, né, que estão realmente, de fato, no isolamento muito real, né, que às vezes são idosos que moravam sozinhos, e aí os filhos ficam com muito medo, né, será que eu vou visitá-lo, corro risco de levar alguma coisa? E como que está a saúde mental também, né, desses idosos que estão sozinhos, que às vezes olha na TV e fala assim, beleza, só tá morrendo idoso, né, então, tipo, ok, né, tá tudo tranquilo. Então, como que eles também estão lidando com isso, né? Você, poxa, é uma coisa invisível que se eu sair na rua eu vou morrer. Alguns acham que tá natural, né, morrer o idoso. Então, também é uma coisa
diferente na realidade deles, que também precisam ser realmente acolhidos, né, identificados. Então, as pessoas têm que realmente estar mais atentas a isso, né? Se às vezes os filhos não estão juntos, mas de alguma forma, né, estarem presentes, usando a tecnologia. A gente tem visto também, né, às vezes nas redes sociais, que as famílias vão visitá-los, né, de longe, pelo carro, buzinam, acenam, vão pelo vidro. Então, tudo isso realmente é uma relação que conforta nesse momento realmente tão difícil. E como você estava dizendo, né, a Andrea estava falando da rotina, é realmente muito importante, até... A Andrea caiu, mas estamos aqui, viu, Andrea? Pode continuar. Até para o nosso ciclo biológico também, né? Se a gente realmente acorda muito tarde, vai dormir tarde, então a gente modifica todo ali o nosso período, né? Então aumenta muito mais o apetite, a gente fica um pouco mais irritado, né? Vai alterar realmente o nosso ciclo, sono e vigília. Então, precisa realmente manter as orientações que às vezes eu digo para os pais quando passam a crianças, adolescentes, é isso, olha, vamos manter minimamente uma rotina, né? Não precisa ser, às vezes, acordar 7 horas da manhã, apesar que algumas escolas já estão exigindo, né, o mesmo período de aula por vídeo, mas vamos ser um pouco mais flexíveis, né, nesse horário, mas não acordar 11 horas, meio-dia, e dormir tão tarde, né? Então, às vezes, um almoço com a família, mesmo os pais que estão em home office, tentar flexibilizar isso também para que não seja uma sobrecarga tão grande também para a família, de uma coisa muito rígida, mas que seja uma coisa assim flexível também, que todo mundo se desenvolva e tenha ali, né, que esteja bem no período do dia. Eu queria fazer um adendo aí no que a Gabi falou, no que se refere aos idosos, né? Acho que nesse momento difícil, a gente parou para olhar mais para eles, né? De certa forma, eu sinto que o Brasil, ele esquece um pouco daquelas pessoas que contam a nossa história, né? Porque são elas que contam a nossa história. E aí eu sinto, às vezes, uma desvalorização no que se refere ao trabalho, no que se refere às capacidades, né? A gente sabe de muitos abandonos, né? Existem idosos que estão realmente solitários, mas não estão solitários só por conta das circunstâncias. As circunstâncias só ampliaram, mas já eram solitários, porque de certa forma nós não tínhamos um olhar para eles. E acho que a gente tem que ter um olhar importante. Eles são a nossa história e nós temos que olhar com carinho, respeitá-los e auxiliá-los nesses momentos difíceis. Agora da pandemia, que eles são o grupo de risco, né, de maior risco, mas isso não significa que as outras pessoas também não estejam em risco, mas de olhar para eles, de auxiliar, né, de ajudar mesmo, eles precisam nesse momento, nós precisamos olhar com carinho para os nossos idosos, isso é uma coisa que precisa ser feita, né, já precisava ter sido feito, mas de agora em diante eu acho que isso precisa ser muito mais eminente. Olha, acho muito legal. A gente está caminhando já para o final, acho que deu uns 50 minutinhos de conversa. E aí eu queria saber um pouquinho mais, assim, primeiro fazer uma colocação dessa questão dos idosos, que eu acho fundamental, que essa questão do abandono do idoso, ela é importante realmente, eu concordo muito com a Andrea, bem antes da questão da pandemia, é uma questão nacional que existe, até as mudanças da lei, da questão da previdência, do tempo de trabalho, né, do acesso ao serviço de saúde, das políticas públicas para esse acesso à saúde do idoso, né? A gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que ele oferece essa cobertura universal, gratuita, integral, só que a gente não tem uma política pública efetiva para vários grupos de idosos, e que muitas vezes, por uma questão cultural, uma questão socioeconômica, uma questão familiar específica, muitas vezes eles não têm condições de se manterem, e aí também tem faltado um apoio do Estado com esses recursos necessários. A gente vê que essas questões dos benefícios, por exemplo, dos R$600 para as famílias mais carentes, que aí não envolve só especificamente a questão dos idosos, ela tem trazido transtornos, tanto do ponto de vista emocional, porque a pessoa, ela dependia ali, ela era um trabalhador informal, a gente tem 40 milhões de brasileiros que vivem do trabalho informal,
que é um subemprego, não é um emprego assim de fato, o cara anda de bicicleta vários quilômetros por dia para entregar um alimento, para fazer o Uber, enfim, várias condições que a gente vê, e a gente tem 100 milhões de brasileiros que vivem com menos de R$ 500 por mês, né? E aí, dos afetados, os idosos, eles acabam sendo geralmente os mais afetados desses grupos, porque já perderam aí boa parte dos recursos da condição e da própria capacidade física para trabalho, para gerar e para enfrentar o problema do ponto de vista tanto da saúde física, mas também da saúde econômica, da saúde mental, e todas essas questões. Então, caminhando um pouquinho para o final, eu queria que vocês falassem mais da prática de vocês, da experiência, desse um recado final de recomendações, se quiser deixar contato, se quiser colocar alguma questão aí, fiquem à vontade, mandar um alô aí para a família, que a gente vai caminhando para o final. Pode começar, André, antes que caia. André, se cair, a gente espera você voltar até você acabar. Tá certo, então vamos lá. Eu queria agradecer primeiro o convite, né, para a participação. Foi uma experiência bem importante, eu acho muito legal, né, poder fazer trocas com outros profissionais, acho que necessitamos disso, né, cada um de nós aí traz os seus próprios aprendizados e contribui para o crescimento do outro. Falando da saúde mental aí, no que se refere à pandemia, nós estamos sim vivendo um momento difícil, a solução mais adequada no presente momento é o isolamento social, é o distanciamento social, nós não temos outra. É complicado se manter dentro do mesmo espaço, tentar manter todas as rotinas, realizar todas as atividades que são importantes aí para o nosso desenvolvimento e para a manutenção do nosso bem-estar, mas nós somos seres adaptativos e nós temos que nos adaptar a esta situação que estamos vivenciando no momento, né? Então, vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa mente, vamos cuidar dos nossos entes queridos, mesmo que seja à distância, e nós vamos encontrando os diversos recursos para poder nos aproximar deles, e nesse momento é cuidar, é ter cuidado, né? Vamos nos manter em casa, neste momento é a solução. Sabemos aí de todas as dificuldades econômicas, que isso também gera todo um processo de ansiedade, porque os mantenedores da casa, aqueles que mantêm a casa, eles ficam preocupados, né? Perdem o sono, traz uma série de problemas também e práticos, né? Se eu não tenho dinheiro, eu não como, né? Não compro a comida. Então, tem uma questão bem prática, tem uma questão prática e uma questão emocional. Mas aí nós vamos tentando encontrar solução, todos unidos, né? Eu acho que não é o momento de separarmos, é o momento de nos unirmos. Estamos todos juntos por uma mesma causa, e vamos ter dentro deste processo perdas e ganhos, né? E que tenhamos o mínimo de perda possível no que se refere à vida, né? Porque acho que vida a gente não consegue repor. Acho não, tenho certeza, a vida a gente não consegue repor. Outras coisas nós corremos atrás. Aos pais aí das pessoas com dificuldades específicas, eu sei que é um momento de paciência, né? Porque muitas alterações de comportamento se evidenciam, os pais entram num processo de angústia, mas não se sintam sozinhos, né? Entrem em contato com os profissionais que atendem seus filhos, né, para obter as orientações, para tentar colocar em prática dentro do ambiente familiar. Isso é extremamente importante. Eu queria aí mandar um abraço a todos os meus familiares, né? Se cuidem, fiquem em casa, todos os amigos que trabalham comigo, profissionais que estão na luta para salvar vidas, aos colegas de trabalho, aqueles que estão junto nos projetos
e que têm os mesmos ideais, querem conquistar coisas novas e vamos em frente, né? Eu acho que é pensar com confiança. Pode voltar que a gente te espera, Andréa, que esse final a gente não pode censurar. A gente está aqui, Andréa, você caiu, pode voltar que a gente... Você estava falando confiança, daqui a pouquinho ela volta, Gabi. Nós aqui agradecemos, viu, Andréa, a sua presença, você ter aceitado o convite. Foi muito bom, gostei muito, achei boas colocações. Vamos lá, Andréa. Andréa vai voltar em 3, 2, 1. Voltou. Pensar que tudo isso vai passar e que nós vamos poder retomar as nossas rotinas normalmente. Mas enquanto isso não acontece, vamos vivendo a cada dia o que temos no momento. Um abraço e agradeço de novo o convite para a participação. Eu aqui agradeço, pedir para você ficar até o finalzinho para a gente encerrar. Ok. Obrigado. Gabi, muito obrigado. Queria que você fizesse as considerações finais, desse um alô para sua família, para quem você quiser. Assim, o que eu gostaria de falar, né, hoje é o que eu falo muito para os meus pacientes, assim, no geral. A gente precisa ser mais flexível e também nas nossas cobranças, né? Então, assim, a gente às vezes tem a impressão de que quando a gente estava em casa e não no trabalho, a gente teria tempo para se organizar, para limpar a casa, arrumar um armário, enfim, fazer várias coisas. E o que as pessoas têm comentado é que não estão realmente conseguindo fazer essas atividades. Assim, não se cobre, né? Porque assim, já está realmente tudo muito difícil, né? Então, vamos devagar, entender, né? É buscar realmente compreender. Se às vezes em casa, né, a convivência com a minha mãe, com meu pai, não era assim tão fácil, eles eram um pouco difíceis, vamos tentar, às vezes, né, tentar olhar como que ele também está se sentindo, né, tentar conversar com o outro, né, tentar explicar, falar, oh, poxa, o que que você está sentindo, né, com tudo isso, que as pessoas às vezes ficam num modo muito inflexível, né, principalmente até meu pai é isso e eu sou aquilo, e eu não concordo, um concorda, mas eu acho que é de tentar entender, né, o motivo que um concorda uma coisa, o outro não concorda, se eu quero que desligue a televisão, que tá falando um monte de coisa sobre isso, se eu quero, não quero. Outra queixa também que eu tenho visto, né, às vezes são muitos idosos que moram com pessoas mais jovens, e aí a mãe fala, poxa, filho, não vai, eu sou do grupo de risco, e o filho quer sair, quer toda hora no supermercado, quer comprar o pão. Então, assim, é também entender, né? Poxa, se a mãe tá lendo ali muita coisa que tá acontecendo com os idosos, será que tem realmente, eu preciso sair toda hora? Será que eu posso compreender o sofrimento que ela está sofrendo agora, né? Essa angústia que ela está passando, será que eu posso respeitar isso? Deixar para essas saídas, né, serem menos frequentes, e uma vez para fazer várias outras coisas. Então, acho que a nossa tolerância, né, começa dentro de casa, né, então é realmente olhar como que estamos, né, os filhos, então, às vezes a mãe que está cansada, se está realmente dividindo a tarefa com o pai, né, agora eles estão reclamando muito, né, do home office, como que tá as atividades na escola, eu acredito que até isso, até a escola também, né, o quanto que a escola está passando matérias demais para crianças muito pequenas, que não estão concentrando, também precisa ali entender, não adianta, a criança não vai ficar a manhã toda diante de um computador, entendendo as lições, é um cenário diferente, né, então, assim, ninguém estava realmente sabendo como que vai lidar com tudo isso, como que deve ser feito, então, eu acho que a gente tem que praticar mais a tolerância, né, olhar para o outro e entender qual é o limite dele, não adianta a escola passar muitos deveres, achando realmente que o aluno vai dar conta, sendo que não vai dar, né, então, assim, esse ano realmente é um ano atípico, é um ano que as pessoas, de fato, estão perdendo, as escolas realmente, né, vão ter menos, assim, o aprendizado esse ano, mas a gente está realmente ali poupando, né, a gente quer a vida, né, então isso a gente recupera, né, esse um ano a gente recupera, a economia, infelizmente, assim, né, a gente não tem realmente noção da proporção do que pode acontecer, traz realmente muita angústia, né, principalmente para os pais, para as mães ali que estão na frente da família, mas eu acho que é cada um entender ali um pouco da sua angústia, né, então tem dias que você vai acordar um pouco mais angustiado, um pouco triste, isso é normal, se respeita, né, nesse dia não fica vendo noticiários, tenta ler alguma coisa que te faça bem, ligar para alguém, né, que vai te acolher, que vai te entender, e no outro dia
você vai acordar com mais expectativas boas, achando que aquilo ali vai passar mais rápido. Então, isso faz parte também do nosso entendimento, da nossa resiliência, né, em tentar adaptar tudo, né. Então, vamos ser flexíveis, né, flexíveis comigo mesma, flexíveis com quem a gente está morando, para que a gente consiga realmente, né, passar por isso de uma forma mais amena, né, de tão doloroso, infelizmente, que isso tudo, né, está se passando. Eu atendo aqui, né, em Santo André mesmo, como, né, doutora Gabriela, Renata tinha falado. Foi um prazer realmente estar por aqui, né? Depois eu posso disponibilizar pelos canais do Renato, né? Meus canais de atendimento, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que a gente puder ajudar, né? Eu entendo que realmente é um assunto realmente que a gente poderia abranger de várias formas, e como o André iniciou, né? Com crianças também que estão com dificuldades, né? Então, com pessoas que já têm diagnósticos psiquiátricos, depressivas, ansiosas, então é um assunto muito abrangente. A gente tentou só aqui realmente ser uma coisa inicial, caso vocês queiram que a gente faça uma nova abordagem, então é só ir falar com o Renato, e aí a gente faz, mas fico à disposição. Muito obrigada, então, Renato. Olha, dizer que foi bom sempre falar sobre saúde mental, faz a gente pensar várias coisas, ter vários pontos de vista, várias reflexões, e vocês trouxeram para a gente, o pessoal que participou aqui, a gente tem visto muitos agradecimentos, eu compartilhei alguns aqui, mas são muitos aqui, o pessoal muito satisfeito com a live, né, e essa questão que vocês trazem, assim, da questão de se respeitar, de se amar, de se tolerar, de ser flexível, de ser paciente, né, às vezes buscar meios, talvez, de meditação, de leitura, né, formas de ter... Estou tentando trazer só um resumo para a gente concluir, assim, a questão da rotina, se organizar, e quando não conseguir ter essa rotina, calma, respira fundo, faz outra coisa, depois você vai voltar para aquela rotina, você vai conseguir, a gente vai ver uma luz no fim do turno. Andréia caiu, mas se quiser pode voltar que a gente abre a fala de novo para ela. E, assim, o que a gente tem buscado, acho que como conclusão, é dizer que ainda não é o momento de abertura, que ainda é o momento de dizer, se você pode ficar em casa, fique em casa, né? A gente sabe que é difícil ficar em casa, a gente sabe que ficar em casa gera todas essas angústias que a gente conversou nessa 1 hora, que já passou 1 hora de conversa, que às vezes aumenta até a frequência do uso de álcool, de cigarro, de outras drogas, então tomar cuidado com isso, evitar substituir hábitos, talvez seja até um momento para a gente refletir sobre os nossos hábitos, já que o bar não está aberto, já que não está tendo balada de sábado, de sexta, de fim de semana, então ter um momento de catarse, de reflexão. Então, assim, a gente sabe que, como a Gabi falou, 70% das pessoas vão acabar adquirindo o vírus, né? Dessas 70%, 10% dessas pessoas vão precisar de atendimento médico. Desses 10%, 5% vão estar em estado crítico grave ou até ir a óbito. Então, esses 5% que pode parecer bobagem, de 200 milhões de brasileiros, é um número muito alto, não é um número que dá para a gente jogar, para a gente brincar, para a gente, como a professora Andréa trouxe, não é uma brincadeira, né? A gente é modelo, assim como o governo é modelo, o presidente é modelo, a gente também é modelo nas nossas práticas, na nossa família. Então, esses exemplos de solidariedade que os movimentos sociais têm feito, de distribuição de cesta básica, dos amigos do condomínio, de estar distribuindo recursos, eu acho que é fundamental. Eu sou médico de família e comunidade, atendo aqui em Santo André também, quem precisar do meu contato, sou supervisor do programa Mais Médicos na Zona Leste, também estou à disposição e faço parte do departamento médico do Clube Araguaia e estamos aqui, tá bom, gente? Mais uma vez dizer obrigado para vocês, se vocês tiverem alguma colocação mais, podem ficar à vontade, senão a gente vai encerrando. Tá bom? Obrigada, boa noite, pessoal. Obrigada e boa noite para todos. Obrigado, boa noite. Então, estamos encerrando.